Essa noite queremos falar sobre libertação da família, para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22. Eu quero trazer um assunto de libertação muito importante para você, que já faz parte de uma família. Quantos aqui vivem em família? Quantos não vivem em família? Ok, os que nunca levantam a mão, eu vou explicar o que é família, mas daqui a pouquinho, aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Repete comigo para ficar bem gravado: sem derramamento de sangue não há remissão. Eu quero que você entenda, nessa primeira parte, nós vamos dividir em duas ministrações hoje. Mas nessa primeira parte, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, a importância do sangue. Sangue é vida. Você sabe que se uma pessoa perdeu sangue, acabou, morreu, né? Não tem como. E isso é uma realidade que ninguém pode impedir. Mas na Bíblia, sangue tem um significado muito forte. Nós vamos descobrir que sangue é aliança. Eu vou falar só para vocês aqui desse lado, porque só aqui que fala amém, glória a Deus. Ok, tá bom. Vou continuar, estamos aqui no meio também, aleluia. Ok, amém, acordaram. O sangue é muito importante, porque quando você chega no livro de Hebreus, esse texto que eu li, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Em outras palavras, sem o derramar do sangue de Jesus, ninguém está fora do pecado e fora do inferno. Então o sangue, nesse caso, é aquele que é a aliança que você faz com ele. Por isso que Jesus diz o sangue da nova aliança. Mas eu quero levar isso para a família e até chegar na área sexual, para a gente entender algo muito forte nessa noite de libertação, nessa primeira parte. Quando Deus expulsou Adão do paraíso, leia comigo Gênesis capítulo 3, verso 21, eu preciso ler os textos hoje. Gênesis capítulo 3, verso 21. Esse é um texto que parece fora de contexto. Quem vem acompanhando o livro de Gênesis, começa a ler desde o 1, você vai lendo, quando chega no 3, 21, parece uma informação que está fora do contexto, uma informação desnecessária. Mas aí que está o segredo, porque esse texto nos revela algo muito forte. Adão é expulso do paraíso, e a Bíblia diz que fez Deus vestimentas de peles e os vestiu. Repete comigo: Deus, o próprio Deus, fez vestimentas de pele e vestiu Adão e Eva. Vamos pensar no momento que ele fez isso. Ele fez isso depois que Adão pecou e ele tinha que expulsar Adão do paraíso. Guarde duas coisas para que não haja confusão. Deus não mandou Adão para o inferno. Vou repetir. Deus só tirou ele do paraíso, que era o lugar da bênção de Deus. Agora ele vai para o mundo que jaz no... O irmão do irmão diga assim: jaz não é música. Já significa estar debaixo de. E aí você pega outros textos da palavra para você juntar. Diz assim: o mundo jaz no... Isso significa que o mundo está debaixo da cobertura de Satanás. Tudo bem até aqui? Ok. Mas o jardim do Éden, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Você vai descobrir que o jardim do Éden era a embaixada do céu na terra. Ali Deus habitava junto com Adão e Eva. Ali Deus falava com ele. Mas por causa do pecado, ele tem que expulsar Adão e Eva para fora do paraíso. Tudo bem? Isso significa que Deus vai pegar aquilo que ele criou com a própria mão. Você pode imaginar a perfeição de Adão? Não nasceu de mulher. Ele foi feito pela mão de Deus. Então era algo muito perfeito. Agora pensa comigo, o Criador, aquele que criou Adão, aquele que fez Adão com a própria mão, agora tem que expulsá-lo e colocar ele debaixo da cobertura do maligno. Deus não quer fazer isso, porque Deus não joga fora o que ele faz. Pega assim a sua mão, meu Deus do céu. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim: apesar da tua cara, Deus não quer jogar você fora.
Agora vamos pensar um pouquinho sobre por que que Deus fez isso, as vestes. Por que que Deus pegou um animal, matou o animal, derramou sangue e vestiu Adão e Eva? Será que Adão não sabia fazer sua roupa? Sim ou não? Ok. Depois eu pergunto de novo, depois que eu explicar algo. Como que um homem sozinho pode cuidar de um país inteiro? Alô? Porque o Jardim do Éden não é uma chacrinha. O Jardim do Éden é do tamanho de um país, que é o Iraque, antiga Babilônia. Então todo o Iraque era o Jardim do Éden, mas é um país grande. Ele não tinha caseiro nem funcionário. Ele tinha que ter uma mente extraordinária. Pensa mais um pouquinho, como é que um homem pode dar nome a todos os animais, não tem enciclopédia, não tem computador, não tem livro, não tem caderno, e deu nome para todos e não errou nenhum e nem esqueceu de nenhum? Por quê? Porque quando Deus fez Adão, Ele fez no tamanho da memória da mente de Deus. Deixa eu explicar algo. Adão, quando foi feito, ele fez com todo o potencial que Deus tinha. O que acontece depois? Você que já estudou ciência ou qualquer outra coisa, sabe que a ciência já provou que nós usamos só 6% da mente. Um gênio como Einstein usou 10%. Pensa, com 6% nós chegamos na Lua. Agora pensa comigo, esse homem pecou. Se ele mantivesse 100% da mente, como que seria? O mundo já teria acabado há muito tempo. O que Deus fez? O próprio Deus bloqueou a mente do homem. Por causa do pecado. Um apêndice, um paralelo. Por que todas as armas do diabo é desenvolver a mente? Por que o diabo faz de tudo para que você faça yoga, mentalização, desenvolva o que está dentro de você? Por quê? Porque ele sabe que você tem um potencial para ter a mente de Deus 100%, e aí ele poderia usar você maior que Deus. Então Deus bloqueou. Mas Adão era um homem de tremenda capacidade. Será que ele sabia fazer a roupa dele? Sim ou não? Sim. Já vê que não tem mais nenhum não. Agora eu pergunto, se ele sabia fazer a roupa, por que Deus fez? Por quê? Aleluia. Pensa comigo. Cobertura, algo assim, faz assim, cobertura. O mundo está debaixo da cobertura do maligno. Deus fez Adão e Eva com a própria mão. Bloqueou a mente dele por causa do pecado. Mas tem que colocar Adão e Eva no mundo, que jaz no... Só que Deus não pode pegar aquilo que ele criou e dar para o diabo. Então o que ele faz? Ele derrama sangue, põe a roupa que ele fez, e em outras palavras ele está dizendo: Adão, você vai para o mundo que jaz no maligno, mas você vai entrar lá com a minha cobertura. Aleluia. Então você começa a ver que precisou derramar sangue, porque sangue é aliança. Repete comigo, sangue é aliança. Vou te dar mais um exemplo para você entender rapidinho. O povo de Israel está no Egito há 430 anos escravos. 430 anos, irmão, é muitas gerações de escravidão. É filho, é neto, bisneto que já nasceu e está lá escravo. Quando Moisés é levantado para salvar o povo, Moisés é um tipo de Jesus, amém? Você vê que todas as pragas, as 9 pragas que foram terríveis, não mudou o coração de Faraó. Quando que mudou o coração de Faraó? Quando morreu alguém. Quando o primogênito morreu, derramou sangue. E aí, mas aquele sangue não podia afetar os filhos de Deus. Então o que Deus manda fazer? Mate um cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro e coloque nos umbrais.
O anjo da morte vem, e o que ele descobre? Essa casa está debaixo de uma cobertura. Vocês estão me entendendo? Deixa eu falar de você agora, santo. Não precisa baixar a cabeça não, irmão, é coisa boa. Quantos aqui nasceram de mãe? Teve gente que... Vou explicar duas coisas do teu nascimento. O primeiro, você nasceu em pecado. Sim ou não? Ninguém nasce salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Tudo bem até aqui? Então, quando você nasceu, você passou pelo sangue da sua mãe. E também tinha o sangue do seu pai lá quando ele teve a concepção. Então você nasceu debaixo de sangue do pai e da mãe. Por quê? Porque a partir do momento que você nasceu, você tem uma aliança. E como ninguém nasce salvo, você veio com a natureza do pecado. E uma aliança só é quebrada por outra aliança, se for de sangue. Então, você está debaixo de uma aliança com seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 1, filhos, em tudo obedecei os vossos pais. 3 glória a Deus. E foi só glória a Deus de pai, porque de filho até agora ninguém deu glória a Deus. Então a Bíblia te coloca debaixo de uma aliança com seus pais, você gostando ou não gostando. Mas você pode quebrar essa aliança. Quantos querem saber? Se tiver uma outra aliança de sangue. Quando que acontece isso? Quando você casa. No dia que você casou, derramou sangue. No momento que você derrama sangue, você deixa de obedecer seu pai e sua mãe. Eu sei que você vai falar, pastor, mas é a honra. Honra é outra coisa. Honrar é uma coisa. Pai e mãe você tem que honrar sempre. Mas obedecer é até casar. Quando casou, deixa de obedecer. Porque o próprio Adão profetizou algo. Ele não era nem profeta, mas ele profetizou. Quando entregaram a mulher para ele, ele falou assim, por isso deixa o homem, pai e mãe. Por que que deixa? Porque agora tem uma nova... Você está me entendendo? Amém. Pensa outra coisa comigo. Se você tem aliança através de sangue, e você casou, você agora está fora da aliança dos pais. Mas você nasceu em pecado também. Como que eu faço para ir para o céu? Tem que ter uma nova? Aí Jesus vem, o sangue da nova aliança. Ou seja, quando você aceita Jesus, você fez uma nova aliança. Quantos estão aqui? Põe a mão no teu irmão e fala assim, se você entendeu até agora, você vai descobrir que todo ato sexual tem sangue derramado. Porque tem gente, fazia tempo que eu não te via. Tem gente que pensa que o sangue derramado é só quando a mulher perde a virgindade. Não, irmãos, todo ato sexual, o esperma do homem tem sangue. Por que que o AIDS passa? Por causa do sangue no esperma. Então, isso, ficou um silêncio agora. Então, o que que eu posso provar nessa noite? Que todo ato sexual é aliança. Vamos lá. Vocês estão me entendendo? Quantos reinos espirituais nós temos nesse mundo? 2. Não tem 3. Não tem meio termo. Não tem aquela pessoa que diz, eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Esquece que o muro é do diabo. E quem fica no muro já está na mão dele. Jesus disse assim, quem não é por mim,
É contra mim. Então, se você não sou de Jesus, mas não tenho nada. Não, já não tem jeito. Então eu pergunto para você: o que Deus aprova no sexo e o que Deus não aprova? A Bíblia diz que Deus só aprova sexo no casamento. Mas se todo sexo tem aliança, e se você fez sexo não no casamento, com quem você fez aliança? Põe a mão no teu irmão e fala assim: foi com o bicho que você fez. Sabe, as pessoas não entendem isso porque não se prega isso. E as pessoas dentro da igreja estão fazendo sexo à vontade, não estão sabendo que todo sexo tem sangue, sangue é aliança, e se Deus não aprova, não é nem problema de moral, é problema de sexo ilícito que é do diabo. E vou dizer mais. Porque pode ser que tenha alguém aqui hoje que vai dizer: não, pastor, eu tive sexo com a minha namorada, mas eu casei com ela. Mas antes de casar, você não era casado. Não importa que você casou com ela, você fez o sexo antes. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus abra os olhos espirituais de quem faz sexo fora do casamento. Para abrir, na hora que está fazendo, abre os olhos e vê o demônio sentado em cima assim. Sério, irmão? Porque você não tem os olhos espirituais abertos, mas o dia que abrir, você vai ver isso. Alô? Isso inclui pessoas que estão amaziadas, ajuntadas. E eu vou ser bem forte aqui, porque você veio aqui para apanhar. Pessoa amaziada e ajuntada está em prostituição permanente. E se gerar filhos, vai gerar filhos malditos, que são bastardos. Porque na hora do prazer, fecha os olhos e não pensa em tudo o que é a consequência. Põe a mão no teu irmão e fala assim: precisa baixar a cabeça que Deus não revelou ninguém para ele não, irmão. Vocês estão me entendendo? Amém. Irmãos, o que eu tentei passar para vocês nesse início é a importância do sangue. E todo ato sexual tem sangue, e onde tem sangue tem aliança. Você pode quebrar isso hoje. Se arrepender e declarar que quer ser liberto. Mas Jesus vai dizer para você, como ele disse para aquela prostituta: vai e não peques mais. Porque uma coisa é pecar sem saber, outra coisa é pecar sabendo. Então olha para o teu irmão e fala: você veio porque quis. E agora você está sabendo da verdade. Você está aqui, irmão? Pensa comigo, irmão, seja um pouquinho mais assim, light, para pensar. Porque às vezes você fica muito religioso, não pensa direito. Por que o diabo soltou no mundo toda essa área sexual? Porque tudo envolve sexo. Porque as propagandas de televisão que não tem nada a ver com mulher, aparece mulher para poder fazer as pessoas terem um sentimento diferente. Porque os filmes agora estão abertos. Porque tudo está ligado. Porque o carnaval é isso aí. Porque todas as coisas. Porque o diabo sabe que no sexo, fora do casamento, ele tem aliança com as pessoas. É aliança, não tem alternativa. Alô? Pastor, você tem autoridade para falar? Tenho. Eu casei virgem. Minha esposa casou virgem. Nós nunca adulteramos. Eu posso falar de boca cheia. Porque é possível casar sem ter sexo antes do casamento.
Mas tem uns encardidos que não aguentam. Só que quem é encardido e faz sexo antes do casamento tem aliança com o diabo, irmãos. Eu jamais casaria com alguém que tem aliança com o diabo. Pensa, você vai casar, aquela coisa tremenda, vai formar um lar e o parceiro já adulterou ou já se prostituiu. Vai ter um monte de visitantes na tua casa. Pombagira, Maria Padilha, todos aqueles demônios do sexo. Alô? Vocês estão me olhando com a cara tão esquisita, mas fica tranquilo. Eu tenho que falar a verdade, porque você nunca vai ouvir isso na igreja. Pelo contrário, tem muito pastor que vai ter medo de falar porque eles não têm autoridade, porque só pode falar isso quem tem autoridade para falar. Alô? Pastor, como é que nós vamos fazer hoje? Aleluia. Tem gente que já está arrepiada aí, ficando vermelho, suando. Meu Deus do céu, calma, nós vamos fazer coletivo. Mas uma coisa eu sei, se você está casado hoje, se você não quebrar as alianças do passado sexual, você nunca vai ser feliz no teu casamento. Eu tenho inúmeras experiências para te contar. Um casal que nós atendemos 20 anos de casado. Nunca adulteraram. Mas não conseguiu ter relação sexual. Irmão, o casamento não foi feito para ter relação sexual, faz parte. O casamento é muito mais do que relação sexual, mas relação sexual é importante no casamento. E esse casal não conseguia. E aí a gente foi conversando, o que aconteceu? Essa moça, antes de casar, teve sexo com outro rapaz. O que acontecia? A aliança de sangue foi tão forte que toda vez que ela ia ter sexo com o marido, vinha a lembrança do caso e ela não conseguia ter sexo. Porque o inimigo cobrou dela todas as vezes que ela tem relação sexual. Alô? Eu acho que eu nunca vi vocês assim com essa cara, de verdade. Nós vamos fazer uma oração para quebrar isso. Mas veja bem, quebrar é uma coisa, continuar com isso é pior ainda. Então, se você está disposto a quebrar isso de verdade, então vai ser bênção na tua vida. Mas se você não está disposto e falar diante de Deus que você está quebrando e vai continuar, vai vir muito pior na tua vida. Porque só é liberto quem quer ser liberto. Agora tem uns sem vergonhas que não querem ser libertos. Eles querem orar, mas lá dentro dizem, eu não vou não, vou perder aquilo. Põe a mão do teu irmão e fala assim, espero que não seja você, querido. Fique em pé no seu lugar. Vamos fazer uma guerra aqui agora. Nós vamos fazer algo coletivo, para que você entenda o significado disso. Mas eu vou dar alguns conselhos para você fazer na sua casa. Fazer sozinho. Diante de Deus. Eu vi uma ministração uma vez da doutora Neuza Itioca, aquilo lá, falei, era isso. Ela pega uma folha de papel em branco, pega uma folha amarela e cola. Cola os dois. Depois ela vai arrancar. O que acontece? Quando sai a folha, pedacinho da amarela fica no branco, pedacinho do branco fica no amarelo. O que Deus ensinou? Que apesar de você quebrar, você tem que um dia, lá sozinho, no seu quarto, ou no seu banheiro, sozinho, começar a dizer, Senhor, eu quero tirar da vida de fulano de tal, porque você sabe o nome das dita cuja. E as mulheres sabem o nome dos dito cujo. E se você não sabe porque entrou naquele lugar que vale tudo, você fala assim, Senhor, eu não lembro nem o nome, mas aquele dia fez isso. Eu quero arrancar da vida dessa pessoa tudo que ficou de mim nela.
E tudo que ficou nela de mim eu quero de volta, porque eu quero quebrar definitivamente essa aliança. Amém? E vou dizer mais um conselhinho antes de orar. Pega óleo, unge o óleo. Se o seu pastor tem óleo, pede para ele um pouquinho. Vai no banheiro sozinho e se unja nos órgãos genitais para quebrar a aliança de verdade. Porque a unção quebra jugo. E eu digo mais, depois que você se ungir, se você for ter relação fora do casamento, pega fogo na hora. Alô? Eu sei que você está rindo, mas escuta o que acontece no mundo espiritual. O sexo fora do casamento são demônios que vêm. O demônio vem, quando ele vê o óleo da unção, ele não consegue chegar perto. E aí não vai acontecer nada, pelo contrário, vai queimar. Porque o óleo da unção queima, irmãos. Eu já vi pessoa gritar, só de ungir o pé de um cara que eu jogava, que era jiu-jitsu. Eu fui ungir esse camarada, era o vice-campeão brasileiro, ele estava sendo liberto. Eu fui ungir a sola do pé dele, ele urrava de dor. Porque a unção quebra o jugo, irmãos. Amém? Então faça isso essa noite já. Não precisa pedir para ninguém te ungir. Levante a tua mão direita e diga assim: Senhor, eu participo de uma nova aliança. Aliança do sangue de Jesus. Por causa desta aliança, eu saí do pecado. E agora eu tenho herança de vida eterna. Mas, Senhor, eu continuo nesse mundo. E eu sei das minhas fraquezas na carne. Hoje eu confesso diante do Senhor todas as alianças de sangue que eu fiz através do sexo. Mesmo aquelas que eu não sabia o que era. Mas eu quero renegar isto hoje. Eu renego na minha vida todo ato de fornicação, todo ato de prostituição, todo ato de adultério, todo ato de homossexualismo. Eu declaro que o meu sexo será ungido e eu vou quebrar alianças malditas. Porque nessa noite eu vou consagrar minha área sexual para fazer aliança no casamento abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Por isso eu ordeno agora todo espírito de pombagira fora da minha vida. Todo espírito de Maria Padilha fora da minha vida. Todo espírito de Iemanjá fora da minha vida. A partir de hoje, vocês não têm direito mais à minha área sexual, porque ela será ungida. Todo jugo vai quebrar, toda maldição do passado, e eu me consagrarei, porque eu tenho só um Deus, e eu sirvo a Ele, porque Ele é santo, e o meu sexo será santo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Se por acaso você é casado e teve só sexo com a sua esposa antes de casar com ela, é muito importante que os dois peçam perdão para o outro. Mesmo que tenha havido consentimento dos dois, mas pede perdão, porque lá no fundo ficou uma marca, e essa marca precisa ser quebrada. Amém? Quantos estão entendendo? Põe a mão no teu irmão e fala assim: agora vamos entender como restaurar a nossa família. E antes que qualquer pessoa que esteja aqui pense: pastor, mas eu sou sozinho na minha casa, o único crente. Deixa eu falar algo para você.
uma pessoa sozinha, com Deus é maioria absoluta. Nós temos que entender que Deus precisa de uma pessoa para mudar uma família. E Deus não vai usar a pessoa que você está pensando que não veio. Porque tudo que eu vou falar, talvez você vá, puxa, fulano que tinha que ouvir isso. Não, essa fulana não quer ouvir, você que tem que ouvir. E é para você a mensagem agora. Amém? Vamos ler um texto primeiro em Gênesis. Capítulo 2. Do verso 15 até o verso 18. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Repete comigo. O homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha para o teu irmão e fala: vamos descobrir hoje que quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, nós vamos descobrir que tipo de homem é esse. Por quê? Jardim do Éden é embaixada. Quantos aqui já foram em alguma embaixada? Estados Unidos, Portugal, quantos já foram? Levante a mão. Ou qualquer outra embaixada. Dos Estados Unidos, que é aqui em São Paulo, bem fácil de entender. Quantos já foram? É aqui em Santo Amaro? Sim ou não? Depois do Shopping Morumbi. Certo? Ok. Pensa comigo, ali tem um prédio, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Tudo bem? Quando você chega na calçada, você está em São Paulo, Brasil. Tudo bem até aqui? Ok. Me acompanhe nessa entrada. Tem uma porta. E tem um guardinha. Você só entra lá se esse guardinha deixar. Sim ou não? Porque ele está cuidando da porta. Se você entrar, você mudou de país. Alô, vou repetir porque tem gente que talvez não saiba. Quando você entrou na embaixada, você não está mais em São Paulo, Brasil. Você está nos Estados Unidos e nem pegou avião. Porque a embaixada, fisicamente, parece que está aqui, mas ela não é daqui, ela representa os Estados Unidos. Os funcionários que trabalham lá dentro recebem o dinheiro dos Estados Unidos, não recebem em real, recebem em dólar. A comida que eles comem não é no Pão de Açúcar, nem no Extra. A comida deles vem de avião, em containers, fechado. Até papel higiênico eles trazem dos Estados Unidos. Alô? Escuta, não tem nada de errado nisso. Eles não são brasileiros. Eles são americanos. E estão dentro dos Estados Unidos, mesmo que o prédio esteja aqui. Se você é brasileiro, entrar lá dentro e se rebelar, você vai ficar preso lá dentro. E só sai de lá extraditado. A polícia brasileira não pode entrar lá dentro. Ninguém que é do Brasil pode ir lá tirar você, porque você está dentro dos Estados Unidos. O embaixador tem um telefone, a gente fala vermelho, não é por causa da cor, por causa da forma. Quando ele pega o telefone, ele fala direto com o presidente dos Estados Unidos. Não tem barreira. Porque ele é o representante dos Estados Unidos. Você acha que ele está preocupado com os trombadinhas? Porque quando ele sai na rua, sai batedores na frente dele, atrás, protegendo, e até para o trânsito. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não tem problema nenhum de água, de alimentação, porque vem tudo esterilizado. Eles não são. A embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, é igual. Dentro da embaixada lá, é Brasil. Tudo que acontece com quem está lá dentro é como se acontecesse aqui. Alô?
Se você me entendeu, eu posso continuar. Deus pega Adão e Eva, e ele queria que Adão, em primeiro lugar, ele, antes de criar a mulher, ele criou o homem, alô? Para treinar o homem. Eu vou repetir algo aqui que vai ser fantástico. Deus não deu uma mulher para o homem antes de treiná-lo. Então pega Adão, coloca na embaixada e diz para ele: você vai ser colocado aqui para lavrar o jardim e para guardar o jardim. Já deu trabalho para ele. Agora, tinha um horário que Deus aparecia e falava com ele pessoalmente. Viração do dia, vamos dizer, seria 6 horas da tarde para nós. Agora, Deus estava presente lá no Jardim do Éden? O tempo todo. Mas por que tinha hora própria para falar com ele? Você vai entender. Tem algum casal aqui que trabalha junto o dia inteiro? Vocês? Aleluia. Tem mais algum? Tem bastante. O que eu vou perguntar para eles serve para todos os casais que levantaram a mão, tá bem? Vocês trabalham juntos o dia inteiro. Mas durante o dia vocês não têm nenhuma intimidade. Lógico. Não, se tiver, não trabalha. Mas pensa comigo, vocês não têm intimidade, mas estão juntos. Tudo bem? Estão me entendendo? Mas tem o horário da intimidade quando chega em casa. Aleluia. Porque já não está mais no horário de trabalho. Agora, eu não sei, não conheço direito o casal e nem estou preocupado. Mas eu creio, por um pouquinho que eu sei que vocês estão aqui, que quando você chega em casa à noite, você não trata sua esposa, ela trata você assim: senhora, minha esposa, posso falar com a senhora? E ela diz: sim, senhor, meu marido, fala. Isso não é intimidade. Então pensa comigo em Adão. Deus coloca Adão ali, ele está o dia inteiro ali. Por que Deus não fala com ele o dia inteiro? Porque ele mandou trabalhar. Mas quando chegava às 6 horas da tarde, Deus aparecia. Momento de intimidade. Você acha que Deus ia falar: Adão, quero falar com você. E Adão: sim, Senhor. Isso não é intimidade. Eu creio que Deus falava: e aí, Adão, como é que você está? E Adão respondia: igualzinho o senhor. Era o momento da intimidade. O que Deus está ensinando Adão e ensinando os homens em primeiro lugar? Aleluia. Que antes de ter uma mulher, o homem precisa ter a presença de Deus. Tem alguma moça que ainda não casou aqui, que vai casar, que quer casar? Não quer casar, mas eu tenho uma unção de liberação assim de... Tem mais alguma moça? Apareceu um monte agora. Eu falei que tinha unção de desencalhe, mas... Você que ainda não casou, presta bem atenção, vou te dar um conselho sério. Se você namora alguém que não tem a presença de Deus, pula fora. Sabe por quê? Homem que não tem a presença de Deus não sabe para onde vai. Não tem direção. E é o homem que dá direção para a família. Mas se o homem não tem direção, a família vai ficar sem direção. E o pior ainda, se tem 2 reinos, aleluia. Você é filho de Deus, sim ou não? Então Deus é teu pai, sim ou não? Aí você vai casar com alguém que não é filho de Deus. Ele é filho de quem? Quem será o teu sogro? Cada um escolhe o sogro que quer. Você está aqui, meu irmão? Então presta atenção, Deus está treinando Adão para ter a presença de Deus. Porque ele vai ter uma mulher e vai ter família. Eu sei que tem mulher aqui que vai falar: pastor, estou na pior depois dessa. Porque meu marido,
não tem a presença de Deus. E eu vou dizer por sua culpa. Porque você não se submete a ele, porque ele é ímpio. E a Bíblia diz que quando a mulher deve submeter ao marido, não diz só se ele for crente. Uma mulher que se submete ao seu marido, ela conquista o seu marido. Vou falar algo para você. Mulher tem graça, homem não tem. Se a mulher soubesse usar a graça que ela tem, ela conquista quem quiser. Até marido ímpio. O problema, irmão, é que tem umas irmãzinhas. Não precisa levantar a mão, não. Mas tem umas irmãzinhas tão crentes, mas tão crente, que agora descobriram que o marido é ímpio. Falam, não, ele é ímpio. Quando casou com ele, era aquela coisa. Agora não, ele é ímpio. Já não faz mais janta para ele. Já não toma mais banho quando chega em casa. Já não telefona mais para ele. Não dá beijo. Ele é ímpio. Aí chega na igreja, pastor, ora pelo meu casamento. Meu marido é ímpio. Meu irmão, a Bíblia é clara. Paulo diz em Coríntios: a mulher crente santifica o marido não crente. E o marido crente santifica a mulher não crente. Eu vou dar um conselho, porque eu sei que tem um monte de mulher aqui que o marido não é crente. Não precisa levantar a mão, não. Volta a ser aquela mulher amorosa quando você casou com ele. Quanto tempo faz que você não faz um jantar especial? E fala para ele de manhã, quando ele acordar: benzinho, eu te amo. Meu irmão, ele já vai levantar tonto. Porque ele não está acostumado mais a ouvir benzinho, eu te amo. Se você tem celular e está trabalhando, liga para ele durante o dia e fala: benzinho, não vejo a hora que você chega à noite aqui. Ele vai falar para os caras que trabalham com ele: tem alguma coisa errada na minha casa. Porque ele não está acostumado com isso. Aí quando chegar à noite, ele vai ver a tua casa, tem aquele jantar preparado, ao som da vela. Ele vai falar: entrei em casa errado. Aí você vai falar: não, é aqui mesmo, benzinho. Ele vai ficar atordoado, mas tudo bem. E aí você põe uma janta para ele, aleluia, aquele jantar que você fazia. E aí você chega no ouvido dele e fala: benzinho, é hoje à noite. Ele não sabe nem o que vai acontecer mais. E aí quando vai deitar, você põe aquela camisola que não tenha fotografia de vereador, de campanha, sabe? Porque tem umas mulheres que deitam com a camisola com fulano de tal, Lula livre. Ah, não dá, irmão. Não dá, não dá. Aí você se prepara, ele está 1000 por hora. E aí quando ele chega perto de você, fala assim: peraí, mas nós vamos orar antes. Ele vai orar, aquele dia ele ora até de joelho, irmão. Ele vai se converter naquela noite. Acha alguma mulher aí que você acha que ela não tem marido salvo? Fala assim: está na tua mão, irmão. Tem muita gente que confunde presença de Deus com ficar na igreja. Sabe, esse é um outro caso que tem marido ímpio que não se converte. Porque a mulher, porque o marido é ímpio, não sai da igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, não sai da igreja. Nunca o marido vai se converter, porque a igreja é concorrente dele. Vocês estão me entendendo? Então chegou a hora da gente entender que a gente precisa trazer na nossa casa a presença de Deus. Eu não estou falando de célula. Célula é importante, mas célula é culto da igreja. Eu estou falando da família se reunir para orar junto. Fica tranquilo. Porque eu já cansei de ouvir gente chegar para mim e falar: pastor, na vida moderna não dá, porque o filho estuda no horário, o outro estuda no outro horário, a gente nunca consegue se reunir. Eu falo: quase que eu acredito. Até o dia que eu resolvo visitar essa família no dia do jogo. Está todo mundo lá.
Sai um DVD novo, Shrek 4. A família se reúne com a maior facilidade, aí você fala assim, vamos orar junto. Ah, não dá. Ou você acha que a oração não é o que vai fazer o mover de Deus dentro da tua casa? Não é a adoração que vai fazer isso? Deixa eu dar um meu testemunho pessoal. Quantos querem ouvir? Amém. Eu fui 40 anos crente normal. Terrível, irmão. Aos 16 anos de idade eu já comecei a pregar. Mas era crente normal. E você sabe muito bem, você sabe, que quando termina a mensagem, o pregador pregou, todo mundo quer que ele ore. E o que mais pede oração é mulher. E aí, fazia fila de mulher para mim orar, mas eu não orava com a minha esposa. E a minha esposa então começou a ter raiva de vir na igreja, porque ela vinha para pecar. E ela começou a orar, Deus, faz o meu marido orar comigo. Orou, orou, orou. Um dia, porque a gente orava em casa, mas cada um no seu cantinho, oração silenciosa. E às vezes a oração era tão silenciosa, mesmo não batizado com o Espírito Santo, a gente orava em línguas. Porque dormia. Um dia, de tanta minha esposa orar, não estou sabendo. Ela está orando sozinha, pedindo, mas ela não falou para mim que queria que você orasse por mim. Olha outro erro, ela não disse para mim que queria que eu orasse com ela. Aí uma noite eu falei, bem, a gente podia orar junto. Você imagina ela que pediu tanto, qual seria a reação dela? Falou, não, bem, vamos. Porque ela estava tão amargurada que a resposta foi, tá bom. E aí nós fizemos a primeira oração juntos, sabe como? Apagando a luz. Porque a gente tinha vergonha de olhar um para o outro. Hoje eu descubro por que isso aconteceu na minha vida. Porque Satanás sabia que a nossa oração em casa ia ser poderosa. Mas quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, mudou tudo. Porque hoje a gente ora até para expulsar demônio um do outro. Sério, quando a gente sente alguma coisa errada e não estou com força, eu falo, bem, bota a mão em mim. Ela bota a mão e fala, sai de você, sai de mim também. Mas sai agora. Vou te dar mais uma experiência. Irmãos, eu já participei de congressos. Com quem você achar aí? Fala o nome de um famoso aí, eu falo, já estive lá. Benihim já orou por mim. Tantos outros famosos do mundo já oraram por mim. Mas a maior experiência que eu tive com Deus foi orando sozinho com a minha esposa em casa. As minhas filhas foram todas batizadas com o Espírito Santo em casa. Então o diabo sabe que essa é a arma contra ele. Vai fazer de tudo para a família não orar. Quem é casado aqui? Olha para o cônjuge se tiver aí e fala assim, é hoje à noite. Mas não é sexo, é oração. Aleluia. Jesus falou assim, quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, secreto, fecha a porta. Ele não está dizendo de você ter um quartinho separado, ele está falando de um segredo. E quando você ora a Deus, Ele vai ter celeiros para abrir e entregar para você. Você está aqui, meu irmão? Vocês estão me entendendo? Então, pastor, mas eu já casei. E agora o que eu resolvo? Você vai ter que orar mais. Porque tem que começar com o homem, não é com a mulher. As mulheres têm facilidade de orar, irmão. Mas nós temos que orar para os homens orarem, porque a força está neles. Deus não fez o homem para ser macho só. E usar o que o mundo fala, sou macho. Cabra da peste. Em vez de cabra da peste, vem assim, ser ovelha, cordeiro de Deus. Deus fez o macho para ser o cabeça, para dar direção. Mas o macho que não tem Deus, não tem cabeça nem direção. Amém? Quantos homens de verdade estão aqui? Não, os que têm certeza que são homens.
Levanta a tua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou assumir minha posição. Eu vou liderar a área espiritual da minha casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E Deus pega Adão, antes de dar a mulher, diz assim: lavra o jardim. No reino de Deus não tem lugar para vagabundo. Até espiritualmente assim, Jesus fala em Mateus: o reino de Deus é tomado por aqueles que se esforçam. Porque é uma guerra entre reinos. Não tem esse negócio de paz e amor para o diabo. Ele não tem essa regra. Então, se você não é uma pessoa que luta, irmão, que batalha pelo teu lar, o inimigo vai vencer. Mas tem que trabalhar. Nós temos uma descendência terrível de índio. Brasileiro, a herança brasileira é índio. Todo mundo sabe, estuda o índio. Quem trabalhava? A mulher. E o índio ficava onde? Na rede. Deixa eu falar para as moças que ainda não casaram. Se o teu marido, o teu namorado não trabalha, pula fora, porque no casamento é você que vai trabalhar e ele vai ficar na rede. Alô? O trabalho é algo que enobrece, irmãos. E quando você tem Jesus, o trabalho não é sufoco, não é dor. Quando você tem Jesus, você trabalha com alegria. Você não está satisfazendo o que os homens desejam. Você está satisfazendo o Filho de Deus que está lá para dar testemunho no lugar que você trabalha. É isso que Deus está falando para ele: lavra o jardim. Só que a palavra lavrar tem dois significados. O primeiro é trabalhar. E o segundo é cultivar. O que é cultivar? Semear e colher. Quantos homens casados estão aqui? Só os que têm certeza, levanta a mão comigo aqui. Quantos gostariam? Eu gostaria que a sua esposa fosse um pouquinho melhorzinha, mais carinhosa, desse mais beijinho. Quantos gostariam? Faz assim com a mão, os que gostariam. Uma mão só, irmão. Escuta o que eu vou falar para você, homem que abanou a mão. No reino de Deus é cultivar. Ou seja, se você quer algo da tua esposa, primeiro semeia na vida dela. E as mulheres não ficam contentes não. Porque o que a mulher quer do homem, tem que semear primeiro na vida dele. Eu não sei quantos aqui já passaram dificuldade grave mesmo. Eu já passei no passado de ter cobrador na tua porta. Quantos passaram por isso? Eu já passei. É bom ou é ruim? Horrível. Irmão, cobrador dá trauma. Toca o telefone. Você treme, você não quer nem atender. Você sai de casa escondido, irmão. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: ninguém gosta de cobrador, irmão. Agora imagina você morar numa casa com a família, quando você chega, e aí, trouxe? Cobrador está dentro de casa, irmão. Você não quer entrar numa casa que tem cobrador? Quando é que você vai comprar isso? Está cobrando. Deus não fez a gente para ser cobrador, Deus fez a gente para ser doador. Por isso que Ele doou a vida dele. O dia que cada um de nós entender que aquilo que eu quero do outro, eu tenho que semear primeiro, dos filhos igual, filho para o pai igual, marido e mulher igual, tudo passa a não ser mais cobrador, sejam doadores. Isso é cultivar, irmão. Essas mocinhas que ainda não casaram, se o teu namorado nunca te dá presente, não dá uma flor, não dá nada, ele nunca vai dar nada. Alô? Quantos estão aqui? Põe a mão no nome de alguém e fala assim: tem que trabalhar. E tem que cultivar. Pensa comigo, irmão, vou te dar um segredo forte agora. Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim poderás, mas
Vai lá depois do texto, você vai descobrir que ele fala assim: de todas as árvores que têm semente, fruto que dê semente, poderás comer. Pensa comigo, deduz. Se Deus está dizendo assim, de toda árvore que tem fruto que dê semente você pode comer, então se ele diz que tem uma que não pode comer, essa tem fruto, mas não tem semente. Então a árvore que Deus falou para não comer era uma árvore estéril. E qual foi a árvore que Adão foi induzido a comer pelo diabo? Exatamente a estéril. Porque o diabo quer esterilidade. Mas Deus quer que você frutifique. E frutificar é doar-se. Quando Jesus morreu e doou, ele ganhou, o Pai ganhou milhões de pessoas, eu, você e muito mais gente. Colheita de uma semente. Você está aqui, irmão? E a última coisa, que no começo, quando você lê, passa despercebido, para mim passou muitos anos. Deus falou, guarde o jardim. Para guardar de quem? Que só tinha ele. Só podia ser o capiroto que está do lado de fora. Tinha que guardar o jardim. O guardinha, aleluia, da embaixada. Ninguém entra lá se o guardinha não deixar. Isso significa, se o diabo entrar na tua casa, é porque alguém deixou entrar. E quando ele fala para guardar, é proteger. Deus não dá para você guardar para bater na esposa, no marido, mas para proteger. Quantos estão aqui? Um dia Deus me deu uma coisa muito interessante, eu até quase chorei. Faz muitos anos não. Eu lembro que eu parei com a minha esposa assim, em frente a uma farmácia, e ela foi entrar lá. Quando ela entrou, Deus falou comigo, nunca esqueça que você tirou ela da casa do pai dela, onde ela tinha segurança, tinha comida, agora você é responsável por isso. Tem muito marido que esquece que a mulher saiu da casa dos pais, onde tinha tudo que eles precisavam. Alô? Tem gente que ficou com uma cara tão murcha agora. Santo de Israel. E aí Deus traz Eva, aleluia. Pensa comigo, eu vou terminar aqui. Pensa comigo. Primeiro Deus tratou tudo isso com Adão, só com Adão. E aí ele traz a mulher e diz, não é bom que o homem esteja só. Que homem? O homem que tem a presença de Deus, um homem que trabalha, um homem que guarda, um homem que sabe cultivar, esse não é bom que esteja só. Mas um homem que não tem a presença de Deus, não trabalha, não cultiva, esse tem que ficar só. Porque se ele está dessa forma e casar, ele vai estragar mais uma família. Olha do lado, se você achar algum homem, fala assim, vou analisar o seu caso agora, irmão. Eu sei que tem gente aqui, fica tranquilo, que pensa e tem razão de pensar, pastor, mas o meu lar não é assim. Meu lar está totalmente contrário. Como que eu faço, irmão? Pare de murmurar, entra na presença de Deus, começa a clamar, porque o que mais Deus quer é que a família seja abençoada. Escute, para terminar, a maior instituição mais importante no reino de Deus não é a igreja. Vou repetir. A igreja começou depois do pecado. Mas a família começou antes do pecado. Deus não trabalha com indivíduos isolados, Deus trabalha com família. Quando Deus trouxe o dilúvio, a Bíblia diz que Noé era um homem justo. Sim ou não? Mas não diz que a mulher dele era justa. Não diz que os filhos eram justos. Não diz que os noras eram justos. Diz que Noé era. Mas quando foi para a arca, ele mandou entrar a família toda. Se tiver uma pessoa justa numa casa, toda a família vai ser salva.
Você não precisa de um grupo ser crente, precisa de um. Por isso que a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Veja bem, não é que a salvação é automática, mas você é a porta que entrou, e Deus entra junto, e a maioria absoluta entrou dentro de casa. Então toda a família vai ser salva. Amém? Põe a mão numa mulher e diz assim: mas a tua função é de adjutora idônea. A palavra não é só adjutora idônea. A minha esposa sempre fala da cerca. Quando você chega numa casa, essas casas bonitas de campo, por exemplo, né? Você olha aquela casa bonita, tremenda casa bonita, e aí você olha para casa e fala: que casa linda, mas tem uma cerca. Quem é a cerca? A mulher. É a mulher que cerca com a sua intercessão. Glória a Deus. E protege a casa. A casa pode ser a mais bonita que for, mas se não tiver uma cerca, alguém que protege, não funciona. Adjutora idônea significa aquela que cerca, aquela que circunda. Ela não está ali para acusar, para tomar posição, para entrar dentro de casa e falar: eu que mando aqui. Não, ela está ali para proteger a família. Por isso que a mulher fala mais que o homem. Deixa eu falar, irmãos, a estatística é oficial. O homem fala 3.000 palavras por dia, a mulher fala 10.000 por dia. Pensa no marido que trabalha fora e a mulher não. Durante o dia ele fala as 3.000 palavras trabalhando. Quando ele chega em casa, a mulher tem 10.000 estocada. E ela quer falar tudo para o marido. Chegou cansado, irmão. Deus não criou a mulher para fazer isso. Deus criou a mulher para ser intercessora. É tão tremendo que Jesus contou uma história. Eu sei, meu Deus, as coisas vêm na minha mente, só não sei onde está. Eu sei que está na Bíblia. Glória a Deus. E você vai lembrar que Jesus contou a parábola de uma mulher que incomodou um juiz. E começou a incomodar. E o juiz falou: vou atender essa mulher porque eu não aguento mais. Ela vai me amolar de noite. Irmão, é isso que Deus fez com a mulher. Deu 10.000 palavras para você incomodar a Deus. E uma hora Deus fala assim: não aguento mais, vou atender essa mulher. É assim que funciona. Deus fez de propósito. Porque a mulher é a adjutora idônea. Quantos estão aqui? Tem uns maridos que falam assim: ai, Jesus, tomara que minha mulher estivesse aqui. Não, irmão, é você que tinha que vir. Porque tem que começar com você. Alguém tem que começar em casa uma mudança. Você não pode chegar em casa e ficar esperando que os outros vão mudar. Você que veio aqui, que é a propriedade para fazer isso na tua casa. Amém? Quantos recebem isso? Deus quer restaurar a família. A gente fala: Jesus vem buscar a igreja. Mas uma igreja que não tem família não é igreja. E a igreja em si é reflexo da família. Por isso que o teu líder tem que ter uma família que seja testemunho. Não pode ser um líder que está no segundo casamento, no terceiro casamento. Porque se ele estiver no segundo ou terceiro casamento, ele não tem autoridade para ler Malaquias para você que diz: Deus odeia o divórcio. Se ele tem filhos rebeldes que estão fora do mundo, ele não tem autoridade para falar de família. O problema, sabe qual é? Que a pessoa se torna líder de célula, não sei do que, bota um crachá, se torna pastor, e aí esquece a família, cuida só da igreja. Não perde um culto, trabalha, e a família nunca tem tempo para ele. Eu sei que vocês estão com essas caras assim, mas tudo bem, vou continuar.
Falo para pastores e líderes aqui, quando você chegar no céu, irmão, tenho certeza absoluta que Deus não vai perguntar quantas pessoas você ganhou, quantas vidas você pegou, o que você fez. Ele vai perguntar, cadê a tua família, que é o primeiro ministério? Quantos estão aqui? Amém. Levanta a mão e fala assim, você veio porque quis, mas se você quiser, Deus precisa de uma pessoa em cada família para mudar a família. Quando nós começamos o projeto de crianças, eu nunca vou esquecer, eu não queria trabalhar com crianças, mas tivemos que trabalhar com crianças. Ministramos por muitas crianças no começo. A gente ungia as crianças de rua mesmo, numa igreja que cedeu para nós. Era eu e minha esposa toda a tarde. E depois nós saímos daquele lugar, perdemos o contato. Um dia nós estamos ainda, era no outro local, não era aqui ainda. E chegou um rapazinho. Na verdade, primeiro ele mandou uma carta. Naquela época tinha carta, não tinha internet. E a carta dizia o seguinte: Pastor Gésio, eu queria que você orasse pelos meus pais, porque a minha mãe é espírita e meu pai saiu de casa. E ele escrevia embaixo assim, o nome dele, né? E eu não sabia, lembrava quem era, só sabia o nomezinho dele. E aí passou um tempo, um ano. Eu respondi a carta, mas não teve sucesso. Um ano depois ele aparece um menino, uma senhora, no final da reunião, ele falou, aqui está minha mãe. E eu falei, quem é você? Ele falou, sou fulano de tal, era da carta. Eu falei, mas por que você não veio antes? Ele falou, minha mãe já se converteu, está aqui. Eu falei, por que vocês vieram? Porque agora eu quero que você ore pelo meu pai. Ele ainda não voltou para casa. Agora eu e minha mãe estamos orando por ele. Só queria isso. Um ano depois eu estou em Campinas, na Igreja Batista Ágape, numa conferência profética. Terminou a conferência, fez uma fila de pessoas para orar. Nunca vou esquecer, tinha um homem que ele sempre deixava os outros entrar. Eu percebi, porque quando a gente ora, irmão, é bom que você sabe, a gente não ora com o olho fechado, não. A gente olha com o olho aberto, porque você está orando, mas está olhando tudo. Porque se você olhar com o olho fechado, vem um endemoniado te dar um murro, você não sabe nem de onde veio. E eu orando ali, pessoa por pessoa, eu percebi que tinha um homem que dava sempre lugar para os outros. Aí eu entendi, ele quer ser o último, por algum motivo. E aí chegou a vez dele no final, falei, pois não, eu sou o pai do fulano. Falei, daquele menino assim, assim? Ele falou, sou. E o que você está fazendo aqui? Acabei de me converter. Uma criança convertida, sozinha, conquistou uma família. Imagina você que tem experiência, que tem sabedoria, você pode converter toda a tua família. Primeira coisa que eu queria que você fizesse essa noite, de verdade, se você é uma pessoa honesta diante de Deus, você pedisse perdão por alguma desses pontos que eu citei que você não está fazendo. Se você não está lutando para a presença de Deus estar na sua casa, se você não tem tempo em casa para orar com a sua família, se você não trabalha porque não gosta, às vezes porque perdeu o emprego, tudo bem, isso é uma outra história, mas você não gosta de trabalhar. Se você não é uma pessoa que doa, só vive cobrando, chega diante de Deus agora e começa a pedir, Senhor, me perdoa, porque essas áreas não fazem parte do teu reino. Confessa para o Senhor a verdade agora. Confessa, fala diante do Senhor com honestidade de coração. Honestidade de coração. Eu contei meu testemunho, eu não tenho vergonha de contar, porque eu tive que mudar, de não orar com a minha esposa, de não orar com a minha família. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você é uma pessoa que não tem tempo para dedicar para a família. Sua família está sendo destruída e você não para orar, para buscar o Senhor. Pede perdão diante do Senhor. Aleluia. Senhor, começa a ouvir a oração do teu povo. Há aqui pessoas sinceras e honestas, que querem ter uma família restaurada, querem uma família liberta, uma família curada, uma família assim como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que isso não seja só uma palavra vazia, mas que haja alguém aqui essa noite que se levante pela sua família. Alguém que se levante hoje diante do Senhor e diz, eu vou lutar pela minha família.
Eu não abro mão da minha família. Eu quero entrar na arca da aliança, mas não quero ir sozinho. Eu não quero ir com a arca para o céu sozinho. Eu quero que toda a minha família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clama diante do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor os teus pedidos agora. O que você gostaria que acontecesse em nome de Jesus, com a tua família. Oh Deus, ouve oração, Senhor, ouve oração, Senhor. É tempo da família ser restaurada, porque o Senhor vai trazer grandes famílias para a igreja e precisa de famílias restauradas hoje para ajudar as outras famílias. Precisa de uma família restaurada para abençoar outras famílias que vão chegar. Famílias desestruturadas precisam ser restauradas, e há pessoas aqui que podem fazer isso, primeiramente com a sua família. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Levante a tua mão e comece a declarar nome por nome da tua família que ainda não está no Senhor. Começa a profetizar que este ano ainda. Fala mesmo, fala: Senhor, este ano fulano de tal vai vir servir o Senhor. Pessoa tal vai vir servir o Senhor. Começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza, profetiza sobre a tua família. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre a tua família. Deixa Deus ouvir o teu coração pela tua família. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Clame pela tua família, clame por ela. Nada é impossível para Deus. Quando tem alguém numa família que clama pela sua família, nada é impossível para Deus. Esse é o ano da renovação espiritual. Deus quer renovar a tua família, toda a tua família. Toda a tua família, toda a tua família. Deixa eu aumentar a tua fé. Para você saber o que Deus pode fazer quando alguém, uma pessoa, começa a interceder pela família. Pastor Jarbas é um dos filhos meu espiritual. Ele é da cidade de Nova Odessa. Pastor Jarbas, ele era um bandidão. Desses terríveis mesmo. Mas chegou um dia que a rota pegou ele. Ele levou 10 tiros. E quando o soldado da rota percebeu que ele ainda estava vivo, deu tiro de misericórdia. Foram 11 vivos. Esse tiro pegou aqui, o último tiro. Ele morreu, mas ele tinha uma irmã. Os pais não eram crentes, mas a irmã era. Que intercedia direto por ele. E ele foi para o necrotério, colocar ele dentro da gaveta, para esperar a família apresentar-se. Quando ela soube que ele estava morto, ela começou a orar diante de Deus. Pedir para Deus atender todas as orações que ela tinha feito. Que ela não se conformava, porque ela tinha orado diante do Senhor. Querido, esse homem ressuscitou dentro da gaveta. E quando ele ressuscitou, ele não se tornou crente. Só que ele perdeu a vista, porque o tiro pegou aqui. Hoje ele fica de óculos escuro, mas você tira o óculos dele, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem buraco no corpo todo. Ele continuou bandido, cego. Mas a irmã continuou: Senhor, o Senhor não ressuscitou ele por nada. E continuou intercedendo. Ele se converteu, hoje ele é pastor, irmãos. E um dia ele encontra o camarada que deu tiro de misericórdia, que era convertido e era pastor também. E puderam fazer um concerto tremendo. Se um camarada desse nível, que era bandido, morreu e continuou bandido, porque tinha uma irmã intercedendo diante do Senhor, intercessão forte, irmão. Deus pode fazer um milagre, transformar um cara em um pastor. Será que Ele não pode transformar a tua família se tiver uma pessoa clamando? Então agora, a última coisa que você vai fazer, você vai profetizar algo sobre essa pessoa que orou. Profetiza que você sabe o que você quer profetizar. Se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um profeta, se ele vai ser um adorador. Não fique pedindo. Fala: Senhor, eu profetizo que fulano, e fala o nome. Esse ano ainda vai ser um adorador, vai ser um pastor, vai ser um profeta, vai ser um evangelista. Profetiza o nome, diz o que é que você quer que profetiza. Profetiza, profetiza.
A profecia de um filho é forte, irmãos. É forte. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia.